última live, nós começamos a tratar a respeito desta segunda viagem dele, quando ele inicia esta segunda viagem, que vai se encontrar na palavra do Senhor. Se você pegar a tua Bíblia aí e anotar, porque muitas vezes é interessante nós anotarmos para aprendermos, para depois quando a gente se contextualizar. É interessante quando a gente estuda a vida do apóstolo, por que ele escreve as igrejas e qual o significado delas. Então nós temos aqui a segunda viagem missionária, então que nós iniciamos a falar a respeito ali, então, que inicialmente era Paulo e Barnabé, então houve uma divisão entre eles em função do João Marcos, que, como eu falei na primeira live, abandonou eles durante a primeira viagem missionária. Então, em função disso, não houve mais possibilidade de um acerto entre Barnabé e Paulo, ponto que eles tiveram que cada um ir para um lado. Mas mesmo assim, mesmo quando há essa situação que eles tiveram que se dividir, ainda assim foi importante porque a obra do Senhor continuou crescendo. Porque um grupo foi pregar, então foi para Chipre, e o outro seguiu então com Paulo ali, Silas, seguindo a palavra, pregando a palavra do Senhor. Então, inicialmente ele vai indo para a região da Ásia Menor aqui, até que o Senhor o chama e impede ele de prosseguir, o Espírito impede que ele vá adiante, né? Então aqui, como nós já falamos, nós falamos a respeito da cidade de Listra, onde eles foram. Eu vou colocar algumas cidades importantes, porque até para não ficar muito cansativo e tentar explicar da melhor maneira alguns acontecimentos mais importantes que nós temos aqui, porque senão nós vamos passar para uma terceira e quarta live e nós não vamos conseguir dar andamento na história desse personagem, né, do apóstolo Paulo. E aqui eu quero responder uma pergunta que foi feita durante a semana da GTL e do irmão Raoni a respeito de Timóteo. Porque quando Paulo ele vai em Listra, na cidade de Listra, junto com eles vai iniciar o trabalho Timóteo, o jovem Timóteo. E o apóstolo Paulo precisa fazer algo no qual não seria aquilo que ele realmente acreditaria, porque quando nós vimos o concílio lá de Jerusalém, ele não é favorável a que se continue circuncidando todas aquelas pessoas que aceitam o Senhor, os gentios se circuncidando. Mas ele vai fazer algo a respeito de Timóteo. Então lá no versículo, no capítulo 16, no versículo 3, já está a explicação da pergunta. A pergunta foi: como que o povo sabia que Timóteo não era circuncidado? Então a resposta está aqui, ó, no capítulo 16, versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então nós conhecemos a história de Timóteo. A mãe dele era judia, mas o pai dele era grego. E Paulo, ele escreve nas cartas, inclusive as cartas de Timóteo, ele fala a respeito dessa fé de Timóteo, no qual foi alicerçada pela mãe, pela avó, pelo exemplo. Mas, contudo, como o pai dele era judeu, ele não fez toda aquela cerimônia no período que deveria fazer segundo o costume judaico. Então, o que era a circuncisão? A circuncisão era um menino nascido, com 8 dias, ele era encaminhado então ao templo, e lá eles faziam um corte na pele do prepúcio do menino, e significando como uma aliança. Uma vez nós tivemos até uma orientação que essa pele seria usada como forma de aliança para ficar visível, mas não achamos nada que comprove essa teoria que essa pele era usada no dedo em formato de aliança, para como ser visível. O fato assim, e eu prefiro ficar com o que a palavra do Senhor nos diz, é que porque Timóteo, o pai dele era grego, todos sabiam que ele não era circuncidado. Então, com que autoridade ele falaria aos judeus, sendo que havia essa questão? E aí, muito interessante, por isso que o apóstolo, aí que nós vamos ver, conhecendo a história de Paulo, é por isso que nós vamos entender por que ele escreve lá, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas
para confundir as fortes. Então, assim, ó, aqui fala a palavra do Senhor que ele vai fazer esta... escolheu. Não era exatamente esse texto que eu estava me referindo. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele fez-se de tudo para ganhar a todos. Contentou o judeu, contentou o gentil. Então, foi uma estratégia que Paulo teve que utilizar para que o Timóteo tivesse a sua autoridade reconhecida na pregação, para que não fosse resistida a mensagem dele. E mesmo assim, nós encontramos muita resistência quanto à palavra de Timóteo, e muito Paulo fortalecendo ele nas suas mensagens para que ninguém o resistisse, para que ele se tornasse padrão, para que ele exercitasse aquilo que Deus havia dado para ele. Muito bem, aí seguindo isso, nós temos um momento que o apóstolo ele tenta ir para a Ásia Menor, depois ele tenta ir para a região da Bitínia, e lá o Espírito Santo não o deixa passar, ele não consegue ir adiante. E até que na cidade de Troade, ele tem uma visão do varão macedônico à noite, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí então ele vai seguir nessa direção, já em direção à Europa, em direção à Macedônia. Uma importante parada dele, que a gente já falou na última live, que o pastor Moisés até nos colocou ali nos recados, a respeito da cidade de Filipos. Quando o apóstolo Paulo chegou a Filipos, e não tendo encontrado um lugar específico, né, foi para uma região orar, né, à beira do rio, diz a palavra do Senhor aqui, que assentando-se, falando as mulheres ali, juntavam-se. Lá no capítulo 16, versículo 13, que ele estava nessa região, né, onde as mulheres estavam naquele lugar para orar, e ali falando a palavra do Senhor. E lá, uma mulher chamada Lídia, que ela era uma mulher rica, vendedora de púrpura, que ela ouviu e constrangeu o apóstolo para que ele fosse até a casa dela. E lá, então, se iniciou um dos trabalhos do apóstolo Paulo nessa cidade de Filipos, no qual se tornou uma congregação ali, onde ele pôde pregar a palavra do Senhor. Seguidamente, nós temos ainda na cidade de Filipos a cura de uma jovem adivinha, que já está atormentando o apóstolo vários dias, por onde ele passava, e dizia assim, Deus vivo. Isso incomodou o apóstolo até chegar no momento que o apóstolo então repreendeu aquele espírito maligno dela e ela foi liberta. Só que, como haviam pessoas que viviam dessa adivinhação dela, seus senhores, então acontece um tumulto na cidade de Paulo e Silas acabam sendo levados à prisão, açoitados e levados à prisão. E aí, continuação do capítulo 16, fala a respeito lá da conversão do carcereiro. E quando Paulo e Silas estavam açoitados ali, estavam com mãos e pés amarrados, presos, ali, que louvavam ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que perto da meia-noite ali houve um grande terremoto, as portas se abriram, as cadeias caíram, e o carcereiro, tomado de grande assombro, achou que eles haviam saído, tentou tirar sua vida, e Paulo diz, olha, não te faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro então reconhece, diz o que eu preciso fazer para que seja salvo, para ser salvo, né? E o Paulo então diz para eles, crer no Senhor Jesus. E o Silas, ele vai levar para casa, ele vai passar os açoites dele, a vida dele vai receber o Senhor, vai ser batizado, e eles vão retornar ali para o cárcere, até que na manhã seguinte, então, as autoridades da época mandam soltar ele, porque não tem nada que o tenha de forma para detê-lo ali na prisão. E aí ele diz, não, olha, eles que venham aqui falar, que não mande carcereiro, porque eu tenho cidadania romana. Ele já está colocando que ele não poderia ficar ali daquela maneira. Porque lembra quando eu falei a respeito da cidadania romana, a importância dela, e isso vai ser importante depois quando nós falarmos do martírio do apóstolo Paulo. O cidadão romano, a cidadania romana que poderia ser adquirida por compra e também por prestígio, Paulo diz, depois nós temos um momento em que ele fala que ele é por nascimento, que talvez tenha sido do pai ou avô, ou que eles tivessem participado alguma situação militar ou alguma família nobre que eles tenham servido, que concedeu para eles essa questão da cidadania romana.
quem tinha cidadania romana, ele tinha direito a ser julgado, a ter um julgamento justo, né? Um julgamento perante as autoridades romanas. Ele não poderia ser açoitado da maneira como ele estava sendo açoitado pelos judeus, porque havia o julgamento dele não poderia ser de qualquer julgamento. E também ele não morreria por crucificação, porque para o romano a crucificação era a pior morte a ocorrer. Então isso é uma coisa a se evidenciar a respeito disso. Depois nós temos aqui, lá no capítulo 17 já do livro de Atos, Paulo chegando na cidade de Tessalônica. A pregar, falar da palavra do Senhor ali, e muitos judeus começaram a se incomodar com aquela palavra dele. Lá ele esteve cerca de 3 meses. Mas interessante a respeito da cidade de Tessalônica é que mesmo ele não tendo tanto tempo, e depois quando ele escreve as cartas, né, que são das primeiras cartas deles, que eu até gostaria de me corrigir que eu falei na outra live a respeito da primeira viagem. Na verdade, as primeiras cartas do apóstolo elas vão ser redigidas na segunda viagem missionária. Ele escreve essa igreja, foi uma igreja que manteve-se, de certa maneira, fortalecida pelo pouco tempo que o apóstolo esteve ali ensinando. E aí os judeus vão se alvoroçar, vão querer tirar ele da cidade, vai acontecer um problema lá na casa onde eles estão hospedados, vão pegar o anfitrião da casa, que é Jason, e para saber onde é que está Paulo e Silas, só que eles já tinham saído à noite, de lá eles partiram para Bereia. E é interessante, quando nós falamos a respeito dos cristãos de Bereia, é que eles eram cristãos que examinavam as escrituras. E isso para nós é muito importante. Quando nós ouvimos qualquer mensagem, é sempre importante nós examinarmos o que diz a palavra do Senhor. Porque às vezes nós vemos muitas teorias, vemos teologias novas, pessoas, principalmente quando chega alguém assim, dizendo, eu tenho um mistério de Deus para te revelar. Bom, primeiro eu te digo que o mistério de Deus está na palavra do Senhor. E Ele revela a sua palavra àqueles que o buscam. Então não existe um mistério além daquilo que está na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, então já é algo a se preocupar, porque isso não condiz com o evangelho que nós conhecemos. E ali os crentes de Bereia fazem algo lá no capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se estas coisas eram assim. Então, os crentes de Bereia eram pessoas que estavam preocupadas para saber se realmente aquilo que o apóstolo estava falando era aquilo que estava escrito. E nós temos que ser um pouco crentes de Bereia. Quando nós ouvimos muitos ensinamentos, temos que ter o cuidado de ver que se esses ensinamentos realmente condizem com a palavra do Senhor. Se é aquela história, eu tenho um mistério de Deus para te revelar, é um cuidado que nós devemos ter, porque a palavra do Senhor ela já está revelada, ela já está pronta. Não é necessário nós procurarmos, senão nós vamos ter que ir procurando aqui os profetas adivinhadores, e isso é muito perigoso, principalmente para quem não tem muito conhecimento da palavra de Deus. Então, nós seguimos logo em seguida, após essa situação, que Paulo vai para a cidade de Atenas. E nós falamos na última live que lá ele vai pregando na praça, e lá ele vai encontrar os filósofos ali, estoicos e epicureus. E lá Paulo está pregando, vai se chamar por esses filósofos, porque tagarela era um termo que era utilizado por eles naquela época para dizer, olha, esse homem é um falador, é alguém que está falando alguma coisa que não sabe. Ele não era um termo para dizer, olha, esse irmão é tagarela, ela não para de falar. Não, era um termo utilizado de forma pejorativa. Eles não acreditavam assim em um Deus, em uma vida futura. Eles achavam que o prazer era para aquele momento, né? E os estoicos também não exatamente dessa maneira, mas eles não tinham a mesma crença. Era quase como que Deus está na natureza. Eles não tinham esse pensamento contrário, né? Então, quando o apóstolo está pregando a palavra do Senhor e o apóstolo fala no Senhor Jesus, ele fala em ressurreição, ele fala em Deus, aquele povo eles vão ali se indignar muitas vezes com aquilo que o apóstolo está falando.
Ele vai ser levado, então, ali ao Areópago, e lá ele vai encontrar uma inscrição que diz ao Deus desconhecido. E aí ele vai falar, olha, ele vai linkar a fé daquele povo. Olha, vocês nem sabiam, mas vocês aqui está falado a respeito desse Deus desconhecido, esse que vocês não conhecem. E ele começa a trazer a palavra de Deus. E ele começa a falar. E aí ele vai acabar quando ele falar na ressurreição, ele falar na vida eterna, aí os filósofos vão acabar não dando muita crença para ele. Também vão se alvorotar a cidade, ele nessa região, também não vai permanecer muito neste local. Seguido, ele vai para a cidade de Corinto. E lá na cidade de Corinto nós temos um casal muito importante que o apóstolo vai se hospedar juntamente com eles, que é Áquila e Priscila. E se eu posso falar a respeito de casais e ministério de casais, esse é um casal exemplo. Áquila e Priscila eram aqueles que serviam ao Senhor juntamente e que trabalhavam junto e que prosperavam junto e que ministravam junto e que estavam sempre no mesmo entendimento. Eles estavam inicialmente na cidade de Roma, mas eles foram expulsos de lá por um período onde o imperador Cláudio fez um decreto para expulsando então os judeus de Roma. E aí eles vão se localizar em Corinto, lá eles estão trabalhando, o apóstolo Paulo vai ter esse contato com eles, vai ficar primeiramente juntamente com eles, na casa deles, trabalhando juntamente com eles. E a Bíblia diz que aos sábados ele seguia pregando nas sinagogas e convencendo judeus e gregos. Voltando à primeira live, vocês lembram que aqui as igrejas ainda não estão constituídas como igrejas. Muitas vezes os apóstolos eles não estão pregando numa igreja X, eles estão pregando em sinagogas, nas casas, nas praças, nas ruas, em qualquer lugar onde se possa falar a palavra de Deus. Então é ali que eles estão pregando a palavra do Senhor. E logo após esse tempo, ele vai então para a casa de um homem chamado Justo e vai ficar que era próximo à sinagoga, a casa dele, e vai ficar lá pregando. E o Senhor aparece em visão para ele, lá no versículo 9 do capítulo 18, diz assim, não temas, mas fala e não te cales, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Tem muito povo aqui nessa cidade. E aqui então, na cidade de Corinto, ele ficou 1 ano e meio pregando e anunciando a palavra do Senhor aqui. Aqui seria o tempo onde ele teria e a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo teria sido Gálatas. Outros dizem que seria a primeira Tessalonicenses. Mas é certo que é nesse período aqui que ele vai escrever essas cartas. Gálatas, primeira e segunda Tessalonicenses. Que é nesse momento aqui que ele vai ter esse tempo um pouco maior para que possa se debruçar, então, escrever e seguir, então, falando da palavra do Senhor. E nós temos essa grande importância aqui a respeito do Senhor. Então ele segue pregando, depois de um certo tempo, ele vai em direção à cidade de Éfeso, vai levando então Áquila e Priscila, e eles vão ficar lá na cidade de Éfeso. E Paulo depois segue então um processo que ele vai, a palavra dele. Mas o importante nessa parada aqui é o aparecimento de uma outra figura que a palavra do Senhor nos chama a atenção, que é Apolo. Apolo, ele era um judeu que pregava a respeito do batismo de João. Ele era um homem muito eloquente. Ele tinha tinha um conhecimento, mas ele tinha o conhecimento do batismo até o batismo de João. Então, a Áquila vai levar ele para casa, vai ensinar ele as verdades, como é que a palavra do Senhor realmente ensina e instrui. Vai instruir esse homem, pregador, né, da maneira correta. Ele vai iniciar um processo, um trabalho também, que depois Paulo vai dar prosseguimento ao processo de Apolo. Quando nós vemos algumas cartas de Paulo, nós encontramos a seguinte expressão, uns são de Paulo, outros de Apolo. Então, por quê? Porque o Apolo, ele era um homem que tinha uma expressão, uma oratória, ele falava muito bem. E nós lembrando da última live que nós falamos a respeito de Paulo, que a fala de Paulo era melhor escrita do que falada, que pessoalmente ele não tinha toda essa oratória que o Apolo tinha, por isso que alguns seriam Apolo. Então havia essa situação ali. Nós vemos
algumas cartas. Então o Paulo diz assim, olha, é um que planta, outro que rega, mas o crescimento vem de Deus. Então não importa quem iniciou o trabalho, se é Paulo ou se é Apolo, mas Deus é que vai dar o crescimento, a continuidade a esta obra. Então aqui ele segue novamente pregando, e nós temos algo muito importante, ele vai a Jerusalém, depois ele retorna, aí já estamos entrando na terceira viagem missionária, quando ele vai à cidade de Éfeso, e lá ele vai encontrar o quê? Pessoas que estavam sendo ensinadas por Apolo. Ele vai encontrar ali alguns discípulos de Apolo, que nós encontramos aqui. Lá no capítulo 19 e versículo 7, diz que ao todo eram uns 12 homens, que estavam na cidade de Éfeso, que tinham recebido inicialmente o ensino de Apolo. E aí, então Paulo chega e vai dar continuidade àquele trabalho, que eles estavam ali não mais ensinando a respeito somente do batismo de João, mas impondo as mãos sobre eles para eles serem batizados com o Espírito Santo, então testemunhando a palavra do Senhor. Dando sequência aqui, então, nós temos Paulo então na cidade de Éfeso. E nessa cidade nós temos uma situação diferente. Era uma cidade que tinha um grande templo de Ártemis, que os romanos chamavam de Diana. Era a mesma divindade dos gregos e dos romanos. Para os gregos ela era a deusa da caça, para os romanos da fertilidade. Então havia um grande comércio nessa cidade. Essa cidade vivia muito em torno dessa divindade e aos lucros que dava a respeito da adoração aos deuses. E Paulo vai ficar então pregando em Éfeso, falando a respeito do Senhor, e vai seguir pregando lá, vai passar um tempo bem importante pregando a palavra de Deus, a ponto de que as pessoas começaram a se converter, um grande número se converteu ali, e começaram, diz a palavra do Senhor, que começaram então a ter um prejuízo ali, os moradores que eram adoradores e trabalhavam ali naquela cidade. Até os livros de magia ali vão ser queimados. Então nós temos um momento assim que a cidade vai realmente, muitos vão se converter, e isso vai causar um grande alvoroço e um grande problema. Antes disso, nós temos um episódio que ainda acontece nessa cidade aqui, que é a respeito dos filhos de Cefas, que vão tentar expulsar demônios e não vão conseguir. Eles vão lá expulsar em nome do Jesus que Paulo prega. E ali, 7 filhos. E ali, aqueles endemoniados tomam ele e dizem, olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês quem são? Então, eles não tinham autoridade de Deus para seguir ali, expulsando demônios, tanto quanto como o apóstolo. E esse é um episódio que cai um grande temor às pessoas que estão ali assistindo e participando desse momento. Em conclusão, ali nessa situação vai acontecer um episódio aqui que nós vamos ter um motim de Demétrio, que era um ourives, era alguém que trabalhava nessas fabricações dessas peças importantes que eram utilizadas nos templos de Diana, né? Vai causar, vai dizer, olha, está acontecendo um prejuízo na cidade, a Diana dos Efésios aqui está sofrendo um grande prejuízo em função dessa pregação destes homens. E aí a cidade vai levantar um motim, vão tentar agredir, aí vão tentar chegar num ponto de reivindicar contra o apóstolo, né? E aí ele chega, até que chega alguém para acomodar a situação, dizer, olha, eles não estão falando contra Diana, é grande a Diana dos Efésios. Então, ele vai conseguir seguidamente sair dessa região sem maiores danos, e vai seguir novamente pregando a palavra do Senhor. Aqui eu gostaria de falar um pouquinho, antes de seguir aqui, depois ele vai seguir no caminho para Macedônia aqui, onde nós temos nesse momento as cartas de Coríntios aqui sendo escritas. Mas eu quero falar um pouquinho antes de concluir essa parte aqui, em Coríntios, a respeito de algo muito interessante aqui. Nós temos no livro de 2 Coríntios 11, versículo 23 e 24, anunciando para nós as situações que Paulo passou.
e diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu, ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de mortes, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos, em rios, em perigos de salteadores, em perigos na minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas em vigílias e muitas vezes com fome, com sede, em jejum e muitas vezes no frio e na nudez. Então o apóstolo aqui vai relatar situações que ele estava vivendo nesse período de viagens. E em seguida aqui, nós vemos um ponto bastante polêmico da vida do apóstolo Paulo, que muito é discutido a respeito do espinho na carne. E aí ele fala assim, lá no capítulo 12, versículo 7, diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui eu acho bastante interessante para falar a respeito, porque nesse período da segunda viagem nós vamos ter aqui escrito esse momento aqui para falar daquilo que o apóstolo sofria. E nessa terceira viagem missionária, a respeito das cartas que ele vai escrever aos Coríntios. E ali ele vai falar a respeito desse espinho na carne no qual o apóstolo sofreu. Muitos falam assim, ó, que esse espinho na carne poderia ser algo físico, porque se retratava muito que ele orou, que era algo que ele sentia na carne mesmo, que ele sentia no corpo. Então, alguns se referem isso à situação de enfermidade que ele sofria, que provavelmente ele realmente sofria de alguma enfermidade dos olhos, que nós vemos várias passagens que corroboram com essa teoria, em função de que ele lacrimejava muito, que lá aos Gálatas ele disse: irmãos, eu sei que se possível vocês arrancariam seus olhos e me dariam, olha com garrafais letras estou escrevendo para vós. Nós temos depois em Atos um momento onde ele vai estar perante ali o Sinédrio, perante o sumo sacerdote, que ele vai chamar ele de parede branqueada, ou seja, ele não estava enxergando assim tão bem. Então muitos dizem assim que poderia ser alguma enfermidade dos olhos. Um dos problemas seria esse espinho na carne. Outros dizem que não, que devido ao apóstolo ter passado por muitos problemas e muitas lutas e muitas dificuldades, ele estaria desenvolvendo uma certa síndrome de burnout, que é quando a pessoa tem uma grande explosão, ela tem um grande encargo e daqui a pouco ela cai num processo de depressão. É um cansaço, algo que cansou muito ele. Então, alguns teóricos dizem a respeito disso, que seria nesses aspectos. Eu não posso dizer, porque a Bíblia não diz o que é o espinho, mas é certo que diz uma coisa: a fim de eu não conhecer pelas relações duas coisas, conforme eu li anteriormente, a respeito daquilo que ele sofreu, daquilo que ele passou, as dificuldades, dos problemas que ele enfrentou nas viagens, porque teve uma certa vez que ele foi apedrejado, foi deixado como morto. Então pode ser que nesse momento ele tenha realmente causado algum problema e ele sofreu disso. A Bíblia não diz o porquê, não diz qual o espinho na carne. É certo que é importante nós entendermos essa questão do espinho na carne para nós, como visão ministerial, que sempre precisamos estar na dependência de Deus. Paulo orou 3 vezes pedindo para o Senhor tirar, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Muitas vezes nós não vamos alcançar tudo aquilo que nós pedimos diante de Deus, mas o fato de nós estarmos orando e estarmos clamando e esse espinho estar ali serve para nós permanecermos humildes, porque Paulo já diz o porquê, por causa da grandeza das revelações. Vocês imaginam quantas coisas gloriosas ele aprendeu diretamente do Senhor, que as cartas nos mostram, daquilo que o Senhor mostrou para ele, que ele viveu, que ele viu, que o Senhor falou,
e a fim de ele não se engrandecer com tudo aquilo ali. Então, muitas vezes, quando nós passamos dificuldades, até mesmo aquele que exerce uma função no ministério, passa por uma dificuldade, uma luta, é importante sempre se lembrar do apóstolo Paulo, que às vezes um espinho na carne, ele não é para o mal. Mesmo que a Bíblia diga ali que havia um espírito que havia ali os bofetear. Mesmo que diga isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso serviu para que o apóstolo seguisse no cumprimento daquilo que era o seu propósito. Então, falando a respeito disso, depois ele vai para a cidade de Troade, e lá ele está pregando, e um discurso bastante longo. E aí nós temos a passagem de um jovem que estava sentado e ele cai do terceiro andar, ele dorme durante a pregação de Paulo, ele cai e ele acaba morrendo, e o apóstolo vai lá e ora, não, o Espírito ele torna a vida, né? E é muito interessante nós falarmos a respeito de todas aquelas maravilhas que o Senhor fez através do apóstolo. Enquanto ele estava na cidade ainda de Éfeso, a Bíblia nos diz que as pessoas iam até ele, buscavam seus lenços, seus aventais que ele utilizava e levavam para que as pessoas fossem curadas. Então houve grande milagre, houve grande poder que Deus usou o apóstolo nas suas viagens. E aqui no final dessa terceira viagem missionária, nós temos um momento em que ele vai mandar chamar na cidade de Mileto, e ele vai mandar chamar aqui os anciãos, ou seja, todos aqueles que estão ali, o presbitério, aqueles que estão pregando, vai chamar os irmãos, e ele vai fazer um discurso à beira da praia ali, de despedida para os irmãos. Ele vai testificar ao Senhor, ele lá no capítulo 20, versículo 22, ele diz o seguinte, a parte B do versículo, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, mas eu sei, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo, me esperam prisões e tribulações. Então, Paulo sabia que esperar na continuidade sabia que iria acontecer, mas mesmo assim, ele prosseguiu, mesmo os irmãos dizendo, não, Paulo, não vai, Paulo. As pessoas entristecidas, porque ele não veria mais aqueles irmãos, mas mesmo assim ele segue esse processo, caminhando então para Jerusalém, vai fazer essa viagem para retornar para Jerusalém. Antes vai fazer aquele que era o evangelista, que tinha as filhas que profetizavam, e lá ele vai receber uma profecia do profeta Ágapo, no capítulo 21, versículos 11, diz o seguinte, ele vai pegar o apóstolo, vai tirar a cinta do apóstolo e vai dizer, assim, os judeus vão te amarrar e você vai ser entregue aos gentios. Assim como eu estou fazendo aqui com o teu cinto, vai acontecer com você. Então isso vai acontecer, é uma situação que está para acontecer. E mesmo assim, o apóstolo, sabendo dessa situação, ele coloca lá no versículo 13 do capítulo 21, meu coração, porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então ele parte para Jerusalém, lá, vai participar das festividades que estão acontecendo, e quando ele chega na cidade é um tumulto, porque as pessoas dizem, olha, não era este o Paulo que estava pregando para os gentios e não eram os costumes, então vão criticá-lo dizendo a ponto que ele perdeu aquilo que ele tinha aprendido, que ele não está fazendo o correto como um judeu faria, e o apóstolo então resolve, não, vai cultuar. Só que como ele vinha, ele tinha, às vezes, em companhia de irmãos gentios, chamamos assim, ele foi visto, quando ele foi visto no templo, ele foi levantado um falso testemunho que ele tinha colocado um grego dentro daquele templo, ele tinha levado alguém que não era para estar lá dentro. Como tinham visto eles antes na cidade interior com Trófimo, eles acharam que ele também estava no templo. E ali se levantou então um momento contra o apóstolo, um tumulto muito grande, a ponto de prendê-lo, de quererem matá-lo, quererem bater nele, a chegar a necessidade de chegar ali o tribuno juntamente com alguns soldados e cercá-lo, pregar ele, prendê-lo, para que não fosse situação pior que tivesse acontecido.
Então lá nós vemos essa situação dele aqui, chega o tribuno e aí ele vai fazer a sua primeira defesa. Está lá no capítulo 22 do livro de Atos. Ele vai contar o seu testemunho novamente. Ele vai contar ali quem ele era, da sua origem, da sua cidade, que ele era perseguidor dos judeus, tudo aquilo que ele fazia, o que ele encontrou o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ele vai contar toda a sua história e vai fazer todo esse resgate daquilo, vai testemunhar a respeito do Senhor. E aí então o tribuno vai ordenar então que ele seja... E quando ele vai chegar um momento de ápice da mensagem dele, que diz assim, que ele foi enviado, lá no versículo 21 diz assim, e disse-me, vai, porque ele te enviar aos gentios de longe. Daí quando ele fala isso, que ele, ali no meio daquela população, que ele vai aos gentios, aí pronto, né? Aí a situação piora, aí eles causam um alvoroço muito maior, as pessoas não aceitam o que ele está dizendo ali, que ele foi enviado aos gentios. Então o tribuno então manda açoitá-lo, e ele vai clamar por aquele direito. Lembra que eu falei para vocês no início lá a respeito da cidadania romana? Aí, olha, eu falei direito à cidadania romana. Eles estavam açoitando o cidadão romano, ele não poderia ser açoitado. E aí vai ter essa conversa aqui com o centurião, com esse tribuno, e vai falar a respeito disso aí. Então, eles vão acabar prendendo ele e vão levá-lo perante o sinédrio lá. E lá acontece aquele episódio lá que o sumo sacerdote quer esbofetear ali a boca e ele ainda chama ali, mas que eu tenho aqui parede branqueada, né? Ou seja, que provavelmente ele nem estava conseguindo usando. E ali vai, como a sinédrio, nós temos a presença de fariseus e de saduceus e de escribas, e Paulo ele era dos fariseus, ele vai falar muito da linha dos fariseus, ele vai falar em direcionamento aos fariseus, como ele era fariseu, ele vai tentar fazer a sua defesa ali, vai continuar um tumulto, que não vai se resolver até que no fim, novamente, o tribuno vai levá-lo e vai mantê-lo preso, porque não tinha como resolver aquela situação naquele momento. E aí lá no versículo 11 do capítulo 23 diz assim, ó, e na noite disse Paulo, tem bom ânimo, porque testificaste de mim em Jerusalém, assim importa que eu testifique também em Roma. E aí o que vai acontecer? Os judeus ali vão fazer uma conspiração, acerca de mais de 40 judeus que não vão comer nem beber, um pacto entre eles para matar o Paulo. E ali um sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, que estava em Jerusalém, vai tomar conhecimento dessa situação e vai até onde estava Paulo preso e vai relatar. E Paulo disse, não, vai lá no tribuno e conta para ele essa história. E aí vai ser contado para o tribuno que havia um plano para matar com Paulo. Então, o que esse tribuno faz? Ele organiza seu exército e, na surdina, ele manda tirar Paulo da cidade. Sob a guarda, então, de Félix. E ele vai falar da palavra do Senhor, então, para ele. E lá na Cesareia, ele vai continuar com a sua mesma defesa, né? O Senhor vai lhe fortalecer. Ele vai falar a respeito daquilo que aconteceu com ele, vai continuar testemunhando do Senhor Jesus ali, e vão aguardar até o momento de seguir esse prosseguimento a respeito dos julgamentos dele. Logo em seguida, além de Félix, que estava ali naquela cidade, ele vai trocar para outro que fica naquela província, vai encaminhar então para Festo. Quando chega a Festo, então, há uma outra situação, porque Festo, ele seguia mais a respeito daquilo que os romanos, mais do que os judeus, ele vai ser pressionado por judeus para entregar Paulo. E ele não vai fazer isso, então vai seguir o prosseguimento e Paulo vai clamar, então, pela sua cidadania romana para ser julgado perante César. Logo em seguida nós temos Herodes que vai visitar, então, Festo na região, ele e a sua esposa. Paulo vai pregar, vai falar para Herodes, e lá no capítulo 26, no versículo 28, diz assim, e disse Herodes Agripa a Paulo, né? Por pouco não me persuades a fazer cristão.
Então nós temos um momento em que Paulo prega ali e por muito pouco ele não se torna um cristão a respeito daquilo que ele ouviu do Senhor Jesus, a respeito dele. Seguidamente, então, eu vou acelerar, senão nós vamos extrapolar o horário e não vamos conseguir concluir. Muito bem. Então, Paulo, já como ele tinha tanto o Herodes, o Agripa, quanto o Festo, né, e o Félix anteriormente, nenhum achou em Paulo algo que fosse digno para ser condenado. Mas como Paulo apelou para Roma, o julgamento dele ele vai seguir um processo jurídico, então ele não tem como ele ser solto nesse momento, ele vai seguir. Né? E então nesse processo dessa viagem da ida dele para Roma vai acontecer, no caminho desse trajeto por mar vai acontecer um naufrágio. Nesse naufrágio onde está Paulo, onde o Senhor ele diz, olha, vai acontecer esse naufrágio, mas nenhuma das pessoas que estão contigo vai perecer. E a palavra do Senhor nos diz que 276 pessoas que estavam naquela embarcação, o navio extraviou, porém, as pessoas ficaram salvas e eles vão acabar indo parar na ilha de Malta. E lá nessa ilha de Malta, quando terminou aquele naufrágio, eles conseguem chegar na ilha, lá eles vão procurar gravetos para fazer fogo, para se aquecer daquele naufrágio ali. Paulo vai pegar os gravetos e vai ser picado por uma víbora venenosa. E aí as pessoas ali, os bárbaros, como a Bíblia diz, as pessoas que moravam naquela região vão dizer, olha, era um homicida porque se escapou do mar e morreu picado. E aí Paulo não acontece nada com ele, aí vão dizer, não, então é um Deus. E ali há um plano de Deus também, porque o apóstolo vai acabar pregando, vai acabar orando ali pelo pai do chefe ou do prefeito daquela região ali, e vai ficar durante 3 meses orando também, e Deus operando através da vida dele naquela região. Seguido a respeito disso, quando ele chega então à cidade de Roma, aqui nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai concluir com a chegada do apóstolo em Roma. O que é importante de falar nesse aspecto? Nesse período, nesse interim, antes da chegada dele em Roma, ele já escreveu a carta aos Romanos. Mas quando ele chega na cidade de Roma, nós temos algo bastante interessante, é que lá em Roma, essa primeira prisão dele em Roma, ele não vai ficar sendo, vai ser uma casa alugada por ele mesmo, ele vai custear suas despesas ali naquele lugar, e ele vai ficar sendo guardado pela guarda pretoriana. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E lá no 4, Filipenses 4, versículo 22, diz assim, todos os santos o saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Por quê? Paulo esteve preso, mas a palavra não estava aprisionada. A palavra não estava algemada. Então, o que acontecia? Naquela casa ficava alguém da guarda pretoriana e se fazia trocas de guardas várias vezes. A guarda pretoriana era uma guarda que protegia o imperador, então era um exército bastante importante. E estavam ali e Paulo pregando. De sorte que a guarda inteira ouviu a palavra do Senhor e até mesmo as pessoas da casa de César. Então, lá dentro do palácio teve gente que se converteu. Então, até na prisão de Paulo, Deus usou para que muitas almas fossem salvas. E lá nós temos, nesse período dessa primeira prisão dele em Roma, nós temos escrito então a Epístola aos Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Eu particularmente amo muito a carta de Filipenses, porque é a carta da alegria. O apóstolo preso e ele escreve, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo regozijai-vos. Então é uma carta maravilhosa, que ele está preso, mas a palavra não está algemada. Por fim desses 2 anos, então, não é encontrado nada, dado sequência ao processo dele, não vai ser encontrado motivo dele ser condenado, então ele é solto. Nós temos aqui algumas referências de que ele seguiu numa 4ª viagem. Ele planejava ir à Espanha, nós temos a referência em Romanos, capítulo 15, versículo 24, na cidade de Colossos, que ele fala em Filemon, 1, 22, em Filipos, que está em Filipenses, capítulo 2, em Éfeso, que foi em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 3. E em Creta, onde ele deixou Tito, capítulo 1, Tito 1 e versículo 5.
Então, logo em seguida, depois que ele saiu desta primeira prisão em Roma, ele vai escrever a primeira epístola aos Timóteos e vai escrever também a epístola a Tito. E aí vai acontecer um episódio que é no ano 64. Aconteceu no dia 18 de julho. Ele durou 6 dias e 7 noites. Esse incêndio ele foi de grandes proporções. De 14 bairros que existiam em Roma, 10 foram queimados. E dos bairros que não foram queimados, a sua grande maioria dos que não foram queimados eram de cristãos e judeus. E aí a história nos conta que o imperador Nero, nessa época, ele era um homem bastante cruel, né? E que quando Roma o fogo, ele subia de ator. Então, alguns dizem que o próprio Nero que ordenou o incêndio de Roma, porque ele pretendia aumentar então, o palácio onde ele estava, e ele precisava de um bode expiatório, que no caso foram os cristãos. E a partir disso, uma grande perseguição aos cristãos. De sorte que são enrolados em peles de animais para ser lançados, ser comidos pelas feras. Muitos deles eram ensopados, eram colocados em estacas e colocava-se fogo neles vivos para iluminar. Muitos cristãos perderam a sua vida desta maneira. Então foi um período terrível de grande derramamento de sangue da igreja, de grande perseguição, logo após esse incêndio em Roma. E o apóstolo Paulo, então, ele vai sofrer uma grande perseguição em consequência também desse fato. Vai ocasionar uma segunda prisão dele. Agora, pelo imperador, há uma prisão perante Roma, há uma acusação, não é mais a acusação que vem dos tribunais judaicos, é uma acusação de Roma, e a acusação perante ele é acusado de deslealdade ao imperador, sendo culpado os cristãos, então, do incêndio de Roma. Paulo, inclusive, foi muito atribulado com essa situação, a culpa sendo atribuída a ele. E aí ele vai ser preso novamente e agora a prisão dele vai ser diferente. Essa última prisão vai ser numa masmorra, vai ser já para o seu martírio final. E nesse final aqui, ele vai escrever a sua última carta, que é a carta de 2 Timóteo, e eu quero concluir com esta carta, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que vai nos relatar o final da história dele. Ainda no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim: por isso sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ele sabia que mesmo ele estando preso, o ministério dele estava sendo cumprido. E lá no capítulo 4, então, de 2 Timóteo, nós vamos ler o seguinte, a partir do versículo 6, o seguinte: porque eu sei que já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vida. Agora essa parte é a parte que mais toca o meu coração quando fala a respeito do martírio do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amando o presente século, foi até a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei a Tico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, que muito resistiu às nossas palavras. Ninguém resistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse da pregação, e todos os gentios ouvissem.
e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então nós temos um apóstolo que foi transformado, né, que o Senhor o transformou no temperamento de um touro brabo, de uma fera sanguinária, de perseguidores cristãos, de um tempo que teve que aprender com o Senhor, de alguém que amou a missão, que amou o evangelismo, que amou a obra de Deus, que pregou a palavra do Senhor, que ele foi, e que agora se encontra nos seus últimos instantes de vida. E este homem se encontra desamparado por seus amigos, abandonado. Ele estava com problemas terríveis. A capa, para que servia a capa? Porque nas masmorras era muito frio, provavelmente ele poderia ter morrido de frio ou de doenças em função da insalubridade daquela masmorra onde ele estava. Ele estava ali em aflição também, em abandono. E ele escreve então a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Não se sabe se nesse período Timóteo pudesse estar preso também, mas é certo que ele coloca esta situação, né, que este homem que lutou tanto pelo evangelho, no ano 67 depois de Cristo, vai dar a sua vida. Este homem que vai levar a palavra do Senhor e agora está nos últimos momentos da sua vida, sabendo que tudo que lhe iria acontecer, sabendo que tudo que ele esperava, mesmo seguiu em pregar e anunciar a palavra do Senhor. E a palavra, e os historiadores nos contam que ele morreu então decapitado. E nós podemos relatar essa cena final então da vida do apóstolo Paulo, este homem, que quando chega então ao local do seu martírio está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ali um homem tomba na terra, mas um justo chega no céu. Um homem temente a Deus, que deu a sua vida pelo Evangelho. Tombou um homem na terra. Nasceu um mártir para a igreja. Tombou na terra. Tombou alguém que amava a palavra do Senhor, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui falando desta fé que nos acrescenta. Este homem que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Que um dia nós possamos dizer que nem Paulo, chegar no final da nossa jornada, que o mistério não seja vão, mas que nós possamos dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém?